Boa noite, meus amados do Facebook, também do YouTube. Estamos juntos e misturados nessa noite, aonde mais uma vez nós vamos se alimentar de uma palavra que liberta, que quebra algemas. Então, meus amados, você é um dos convidados, você acessou esse vídeo, né? Você é um dos convidados para ficar aí nessa página até o final desse vídeo. Prometo ser breve, né? Mas nós temos que participar dessa palavra. Você que tem esse desejo de se fortalecer, de ter um conhecimento que lhe livre das unhas dos lobos, né? Então chegou o momento de você se libertar dos lobos maus que temos por aí. Meus amados, você até já sabe do tema, porque já está com 2 semanas que eu anuncio esse tema, né? Começamos com o Cavaleiro do Cavalo Branco, depois passamos para o Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Hoje nós vamos adentrar na ministração do Cavaleiro do Cavalo Preto. Quarta-feira que vem nós vamos encerrar com o Cavaleiro do Cavalo Amarelo. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de sala espiritual, onde eu daqui e você daí, não importa o local que você está, nem a posição que você está. O que importa é que você vai abrir a sua mente e, se puder, abrir a sua Bíblia, né? Para lermos juntos o que está escrito nesse livro tão magnático quanto o livro de Apocalipse. Então, esse livro ele foi escrito, 80% do que está escrito nesse livro são enigma, né? São comparações, são sombra e quase nunca literal. Então hoje nós vamos partir para essa ministração, e o pedido que eu faço a Deus é que Deus ilumine a sua mente para, quando esta semente entrar na sua mente, ela se torne uma semente frutífica na sua mente. Que essa semente ela venha nascer, ela venha crescer e que ela venha dar fruto, assim como foi na minha mente. Ela foi plantada, ela nasceu e hoje ela está dando fruto para Deus. Amém, meus amados? Então, esse é o pedido que eu faço para Deus nessa noite de quarta-feira, se não me engano, dia 21 de maio de 2025. Então, sejam todos bem-vindos. E nem é preciso mandar você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, né? Apocalipse, no capítulo 6, onde nós vamos iniciar a nossa homilia. Bem, se você assistiu os vídeos da quarta-feira, não os do domingo eu estou pregando outra coisa, mas os vídeos que eu tenho pregado dessas últimas 2 quarta-feiras e a terceira com hoje, nós estamos falando, tentando desmistificar esses enigmas, né, que aparecem no livro do Apocalipse. Então hoje é o dia do cavalo preto, né? Você já viu aquela música acho que não sei se é Milionários é Rico, sei lá, nem lembro quem é a dupla que canta isso. A coisa tá preta, a coisa tá preta, quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Aí eu mudo, fico um pouquinho e digo: a coisa tá preta, a coisa tá preta, quem não entendeu o Apocalipse está na unha do capeta. É o que nós vemos aí, uma multidão de evangélicos, todos na unha do capeta. Então eu quero nessa noite tentar tirar você da unha do capeta. Apocalipse capítulo 6, onde eu estou meio rouco, versículos 5 e 6, vamos iniciar.
Quarta-feira atrasada eu peguei sobre o Apocalipse, eu preguei sobre o cavalo branco. A entrada do rei, né, o cavalheiro, ele tinha o quê? Um arco e uma coroa. E esse cavalheiro que tinha o arco e a coroa, ele não tinha vencido, ele saiu para vencer. Então nós entendemos que tão logo não era Jesus de Nazaré, não era o Cristo, né? Jesus de Nazaré, no caso, né? Foi quem prometeu vir julgar o povo de Israel. Então, meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Se inscreva lá no meu canal, ó, Ed Nova Aliança no YouTube, para que esse canal venha alcançar mais seguidores lá e outras pessoas virem se libertar, assim como nós se libertamos. Então vamos tirar essa coisa preta aqui. Apocalipse 6, 5 e 6. Nós falamos do cavalo branco, né? Que deu início, tomara que você não tenha esquecido. O cavalo branco que deu início com o rei abrindo a guerra, né? Que quando se ia para uma guerra, o rei sempre ia na frente, né? Dando as ordens. Então foi o que aconteceu aqui no cavalo branco, né? O rei foi na frente e apontou: vamos em diante, segue em diante, vamos para frente. E atrás, o cavalo vermelho que nós pregamos quarta-feira passada, o general Tito, que era o filho do rei, que deu o início da guerra com derramamento de sangue. O cavalo vermelho significa derramamento de sangue, né? E nós vamos partir agora para o cavalo preto. O que é que quer dizer esse cavalo preto? Vamos tentar desmistificar tudo isso aqui. Versículo 5, nós vamos ler até o 6, né? Versículo 5 e 6. Você lembra que nós lemos o versículo, nós não vamos ler o versículo 3 e 4, porque esse versículo nós lemos na semana passada, mostrando a entrada do cavalo vermelho. E hoje nós vamos entrar com o cavalo preto. O que é que quer dizer esse cavalo preto? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Você vê que o ser vivente sempre está dando ordem. Então jamais será Jesus, né? Vem. Então vi e eis um cavalo preto. E o seu cavalheiro, preste atenção, meus amados, na descrição do cavalo preto. Todo país que entra em conflito, em guerra, depois da guerra, o que é que acontece com esses países que entram em guerra? Fome, né? Falta de mantimento, falta de tudo. Então um país foi destruído e falta de tudo. E é o que está trazendo aqui o cavalo preto. Se você está com a sua Bíblia aberta, o que é que o cavalo preto está trazendo? Uma balança. O cavalo preto, ele não está trazendo uma espada, nem um arco. O cavalo preto, ele está trazendo uma balança. Então, o sinônimo de balança quer dizer o quê? Fome. Tudo que for comido vai ser pesado. Tudo que você precisar comprar vai ser pesado. E o povo lá em Israel, eles estavam, depois do cavalo vermelho, né, da matança de lá em Israel, está vindo agora fome. Por quê? O cavalo vermelho, nós pregamos quarta-feira, ele fechou
fechou as portas de Jerusalém. Isso eu não estou traduzindo para você desses acontecimentos. Isso é realidade, porque o escritor da época que viveu isso lá, que não é uma história que ele ouviu contar, ele viveu isso lá. Então é isso que ele conta, né? No relatório, como ele escritor, como ele era um historiador de carreira, né? Que ele diz que os soldados no primeiro, até no primeiro cavalo branco, né, onde entrou, eles tomaram Jerusalém por cativeiro. Então, quando os soldados de Roma entraram em Jerusalém, chegaram, né? Não é que eles apenas entraram, mas chegaram, não é o cavalo branco. Eles cercaram, a primeira coisa que eles fizeram, cercar Jerusalém, os portões, para não entrar e nem sair. Então, quando o soldado, conta o historiador, isso não é coisa que eu estou traduzindo, é a história real que aconteceu. Conta o historiador que Jerusalém, eu acho que foi um tempo de Páscoa, acho que foi de Páscoa, né? Quando a cidade de Jerusalém foi de Páscoa, não, acho que foi de Pentecoste. Foi numa festa de Pentecoste. Quando os soldados, todas aquelas nações vieram para festejar a festa em Jerusalém, que era uma cidade morada, a cidade estava assim de gente. E os soldados romanos tomaram conta dos portões. Não entrava e nem saía. Não entrava gente e nem saía gente. Não entrava comida e nem saía comida. Então começou assim, né? Lá no primeiro cavalo branco. Daí então que veio o cavalo vermelho, que significa sangue, morte, sangue, matando, como é que diz? Esforando tudo quanto que eles pegavam pela frente. Se eu tomar água com a minha garganta hoje está ruim. Então até aí foi o cavalo vermelho. Depois dessa matança, ainda com a cidade de Jerusalém, os portões seguro pelas tropas de Roma, aí vem o cavalo preto. O que é que o cavalo preto está trazendo? Fome, balança. A balança quer dizer fome. E daqui a pouco você vai entender. Porque, meus amados, naquele tempo ali, lá nesse evento aqui, estava acontecendo o que ali? Ali estava acontecendo o cumprimento de todas as profecias de Daniel, profetizada há 490, se não me sai da memória, 590 anos antes, Daniel profetizando. Quando Daniel profetizou essas profecias, preste atenção, meus amigos, para você não se confundir. Quando Deus usou Daniel para profetizar essas profecias, 590 anos antes deste acontecimento. Lá nesse tempo, Deus falou para o profeta Daniel: olha, eu estou te falando essas coisas, mas você não vá falar, não precisa você ir falando agora para ninguém, guarde elas, cele essas profecias, ou seja, tranca, não fale para ninguém, né? Cele essas profecias, tranque, feche essas profecias, porque
é para dias futuros, distante ainda. Preste atenção. Deus falando pelo profeta Daniel. É para dias distantes. E esses dias distantes durou quanto? 490 anos. O livro de Apocalipse, que nós estamos lendo uma parte dele aqui agora, a profecia acontecendo aqui, Deus novamente mandou um anjo para falar com João, dizendo o quê? Olha, isso vai acontecer agora, não cele não, fala, porque vai acontecer a pouco instante, a pouco tempo, não vai demorar, vai ser logo. Então tu fala, João, fala e não guarde, não feche essas profecias. Então você vê, quando você não é um escravo de homem, você vê que aquela visão que João estava vendo era para aqueles dias. Não era para 2000 anos, nem 30 mil anos na frente, porque os pastores não sabem dizer quando que acontecerá. Era para aqueles dias. Para Daniel, há 590 anos, é só você prestar atenção. 590 anos, ele falou o quê? Fecha esse livro, fecha essas profecias, porque não é para agora, é para dia distante. Para João, ele falou, ó, tu abre essa profecia, tu mostra para o povo que é para logo. Passaram quantos anos? Já estamos em 2000 anos. E para os crentes não aconteceu. Então, o que Deus falou para o profeta segurar, que era para dia distante, algo longe, durou 590 anos. Para o apóstolo João, que ele falou que era para logo, já estamos em 2000 anos e não aconteceu. Você vê aí, você pega os crentes mais perdidos do que cachorro quando cai da mudança, mais perdidos do que cego em tiroteio. E a igreja está indo, sendo guiada por esses cegos que são os pastores. Então, meus amados, está aqui. Vamos ler vamos continuar aqui. Versículo 5, né? Abriu um terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavalheiro com uma balança na mão. A balança quer dizer fome, escassez, né? Tudo isso estava acontecendo aonde? Ia acontecer aonde? Em Jerusalém. Entre o ano 66 e o ano 70. Para ser mais preciso, no ano 70 foi quando aconteceu, arrochou tudo isso aqui, né? No ano que Jesus voltou. Trazer o quê? Uma balança, sinal de escassez, sinal de fome. Uma balança na mão. 6. Ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida, olha a fome chegou, um cavalo preto, trazendo uma balança, o cavaleiro do cavalo preto, trazendo uma balança. Só para você que gosta muito de... Vocês que creem em tudo, só para trazer no meio mundial aí, né? Na crença mundial aí do mundo, a cor preta quer dizer o quê? Tristeza. Então aqui está acontecendo tudo aqui no ano 70, muita morte. Era tanta morte, tanta gente morta, conta o historiador, né? Que não dava nem tempo enterrar. Então, os urubus que comiam aqueles corpos, porque
nem dava tempo enterrar tudo. Eu não vou ler parte do livro, o livro está aqui, ó. Por isso que eu já falei para vocês, né? Isso é importante para você que quer entender as coisas. Porque esse livro, não estou fazendo propaganda, né? Mas esse livro é a segunda perna da Bíblia. A Bíblia é uma perna e esse livro é a outra perna. Você não vai conseguir andar sem o conhecimento da Bíblia se você não andar por essas duas pernas, né? Bíblia e esse livro. É a continuação da Bíblia. Estou cansado de falar isso. Versículo 6, né? Nós estamos. Ouvi como a voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário. Um denário naquela época, meus amados, era um dia de um trabalhador. Então, para eles sobreviverem, ou seja, só para você entender, né? Eles não iam ter dinheiro mais para nada. Eles iam ter que trabalhar só para quê? Ter um pedaço de pão, para se sustentarem. Um pedaço de pão. Porque, olha aqui dizendo, uma medida de trigo, que era o que eles consumiam lá, né? Por um denário. Um denário era um dia de um trabalhador. Então, todo dia, eles tinham que comprar uma medida de trigo para se sustentar, fazer seus pães, fazer tudo aquilo, né? Por um denário. Versículo, nós vamos ler o 7? Não, né? Deixa eu ver o que diz o 7. Não vamos ler o versículo 7, porque o versículo 7, ele vai entrar no cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo é para quarta-feira. Amém? Então, você já leu aqui junto comigo que o cavalo preto trazia uma balança, a balança representa a fome, representa escassez. Então, é isso que acontece em todo país que entra em guerra. Quando a guerra acaba, é fome, é escassez, é falta de tudo, né? Eles vão ter que reconstruir tudo de novo. Então está aqui o cavalo preto. O que aconteceu em Jerusalém no ano 70, que os pastores não pregam isso para a igreja, mas eu prego. Vamos ver o que dizia, porque essas profecias daqui do Apocalipse, ele não foi escrito para nós. No começo do livro já disse, as cartas, Apocalipse é as sete cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia. Então, o Apocalipse era para eles e não para nós. Mas se os pastores não pregar esse livro para pôr medo na igreja, a igreja fica vazia. O povo vai buscar o que lá? Se eles estão lá com medo. O que sustenta crente dentro de uma igreja, meus amados, não é a fé em Deus. Não é a fé em Deus. O que sustenta o crente dentro de uma chamada igreja é o livro do Apocalipse. É o livro do Apocalipse, sustenta eles lá. Né? E vamos ver que eu já falei, né? Isso aqui é as profecias de Daniel e de Ezequiel se cumprindo nos dias de João, do apóstolo João, se cumprindo lá quando eles estavam na ilha de Pátmos. Então, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 20, no capítulo 14. Vê se é isso ou não era isso que estava acontecendo lá quando João estava na ilha de Pátmos. Deus mostrando para João que as profecias de Daniel e de Ezequiel iam se cumprir em tudo naqueles momentos, naqueles poucos dias, iam se cumprir. Ezequiel 14, versículo 20 e 21.
Versículo 20. Tão certo como vive, tão certo como eu vivo, né? O profeta, preste atenção, meus amados, isso são palavras de um profeta. Quando o profeta falava aqui, não era o profeta carne, aquele homem carne que estava falando, era Deus usando a boca dele. Por isso que eu mando vocês, eu falo para vocês, vocês têm que conhecer Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o profeta. Então, 90% das vezes que Jesus de Nazaré falava, era Deus falando pela boca dele. Não era Jesus de Nazaré, era Deus. Mas os crentes não sabem o que é Jesus de Nazaré. Bem-vindo, Elisberto. O povo não sabe o que é Jesus de Nazaré, não sabe o que é Deus. Aí fica falando que Jesus de Nazaré era Deus. Não. Deus era quem estava naquele corpo, falando pelaquele corpo. Esse é um exemplo aqui, ó. Deus falando pela boca do profeta Ezequiel. Versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, lá atrás, você vê que Deus está usando o profeta Ezequiel para falar de algo muito tempos atrás. Então, essa questão de juízo contra o povo de Israel não era daquele tempo de Ezequiel, já havia muito tempos atrás, porque o povo de Deus já erraram há muito tempo, já estava vindo errando, né? Há muito tempo, e Deus avisando. Perdão que a minha garganta está muito ruim. Só um exemplo, eu queria que você tenha paciência, que eu vou dar só mais um exemplo. Digamos que eu tenho um filho aqui, né, em casa, um filho vou pôr aí uma idade de 8, entre 8 e 10 anos. Aí eu vou no mercado, compro uma bandeja de Danone, né, e põe na geladeira e explico para ele, filho, isso é para a semana inteira. Todo dia você vai comer E meu filho fica em casa e eu saio, vou trabalhar, vou fazer algum compromisso. Quando eu chego bem depois, que eu vou ver na geladeira, meu filho comeu tudo. Eu vou reclamar. Filho, eu não falei para você que você só era para comer que era para a semana inteira? Pai, aí aquelas conversas. Isso não pode acontecer mais. Beleza, o menino faz de conta que entendeu. Na outra semana eu vou no mercado e compro outra bandeja de Danone. Põe na geladeira. Filho, para a semana inteira, tá? Aí eu saio. Quando eu volto, vou ver na geladeira, o menino comeu tudo. O que é que merece? Surra. É porque eu sou mau? Não, eu não sou mau, eu avisei para ele. E não só uma vez eu avisei para ele. Mas ele foi teimoso. Ele não cumpriu a minha palavra, né? As minhas ordens. É o que está acontecendo com o povo de Israel. Deus deu uma lei para eles. Já vinha, presta atenção, o povo de Israel já vinha errado há muitos anos. Então foi uma condições de Deus perdoar o povo de Israel, dando para eles uma lei. Vocês vão cumprir esta lei. Mas eles não cumpriam a lei. Então o cara que Deus dizia, vocês vão pagar por isso aí. Vou te dar um castigo. E o castigo chegou no ano 70. Tanto é você, hoje que nós estamos lendo, nós acabamos de ler o Cavaleiro Preto, né? A fome, a escassez em Israel, o povo de Israel, isso vinha dele lá de trás.
quando o povo de Israel não cumpria a lei como eles mandavam, o que era que acontecia? Deus enviava gafanhoto, que na igreja são Satanás, né? Eu acho que é Oséias, o profeta Oséias, que dos 4 gafanhotos, né, que devorava as plantas do povo de Israel, porque eles não cumpriam a lei. E como eles não cumpriam, quebravam os mandamentos, o castigo era o quê? Fome. Deus enviava enxames, nem sei se a palavra é enxames mesmo, né? De gafanhoto para destruir as lavouras deles. Com as lavouras destruídas, passavam necessidade, passava fome e escassez que eles viviam, porque não cumpria a lei. É isso que está acontecendo aqui, desde os profetas antigos, Deus avisando, ó, vocês não cumprem minha lei, eu vou julgar vocês, vou dar um castigo, vou dar castigo, cumpra a lei, cumpra a lei, cumpra a lei, e eles não cumpriram, e o castigo chegou. E Ezequiel era um dos profetas que profetizava contra o povo de Israel, né? Deus usava, né, o profeta Ezequiel contra o povo de Israel. Ezequiel, no capítulo 14, versículo 20 e 21. Então, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, ele pegou referência lá de trás, ainda que Noé chegou até e voltou para Daniel, ainda que Daniel, e usou também um dos homens tido como justo perante ele, usou Jó, né? Ainda que Noé, ainda que Daniel, ainda que Jó estivesse no meio daquela guerra, no juízo lá que aconteceu no ano 70. É o que o profeta está dizendo aqui, Deus falando pela boca do profeta. Ainda que você estivesse lá, né? Estivesse no meio de vocês, estivesse no meio dela, da guerra, do juízo, não salvaria, nem a seu filho não salvaria. Eu não ia, Deus falando pela boca do profeta Ezequiel, eu não ia poupar os filhos de vocês. Os filhos de vocês também iam entrar no juízo. Vocês foram umas pessoas excelentíssimas. Daniel, Jó, Noé. Eu tenho grande admiração de Deus usando a boca. Parece que eu estou lá, estou encarnado lá em Ezequiel. Eu tenho grande admiração por vocês, mas por conta dos acontecidos, que vocês não cumpriram a lei, vocês mataram gente inocente, no caso aqui, quando ele foi buscar Noé, ele está se referindo a Abel, que foi morto inocentemente. Então ele diz, nem que os filhos de vocês tivessem lá no meio, e vocês pedissem, poupa meus filhos, ele não ia poupar. É o que está dizendo aqui. Não salvaria nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, que Noé, Daniel, Jó, eram as pessoas justas. Mas nem pela justiça de vocês eu não iria poupar os seus filhos, as vossas filhas. Eu ia juizar vocês, os seus filhos também. Né? As suas filhas pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, salvaria apenas, no caso aqui, né, Noé, Jó e Daniel. Os filhos deles seriam julgados também. Isso é uma comparação que Deus está falando no que ia acontecer lá em Jerusalém no ano 70. Você vê que a profecia aqui está aproximadamente 600 anos antes do acontecimento. E Deus já falando. Nem que teus filhos estivessem lá, nessa época lá que eu vou julgar, o juízo vai vir. Eu não pouparia os filhos de vocês. Pela justiça de vocês eu não pouparia.
Eu pouparia apenas vocês. Amém, meus amados? 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar, preste atenção nos 4 cavaleiros. Cavaleiro branco, vermelho, preto que nós estamos falando hoje, e amarelo que nós vamos falar quarta-feira. Ele está dizendo aqui, quanto mais se eu enviar, ele não tinha enviado ainda, né? Nós estamos aqui há 600 anos antes do acontecimento. Quanto mais se eu enviar os meus quatro mau juízo. Cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro preto que nós estamos hoje e cavaleiro amarelo que nós vamos quarta-feira que vem. Você vê que o negócio vem de trás. Mas os crentes, eles até que lê isso aqui, mas eles não conseguem conjugar com o Apocalipse. Porque na mente do crente, o livro do Apocalipse vai se cumprir ainda. Já se cumpriram tudo o resto para trás. Mas na mente do crente, o Apocalipse vai se cumprir. Mas o que estava acontecendo lá no Apocalipse era esta profecia aqui. Estava se cumprindo lá. Os meus 4 maus juízos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. E o mesmo está acontecendo, a mesma passagem, numa linguagem diferente, né, que não é o mesmo profeta, está acontecendo com o profeta Oséias, o gafanhoto que destruiu, o gafanhoto que comeu, 4 gafanhotos, nem sei se está aqui, deixa eu ver se está aqui. Vamos passar por baixo que nós vamos passar. Só se aguentar um pouco mais. Os 4 gafanhotos, os 4 tipos de gafanhotos, era 4 mau juízo que ia acontecer com o povo de Israel, né? E o principal dele era o cavalo preto que trazia fome. Sempre Deus castigou o povo de Israel com fome por conta deles não cumprir a sua lei. Os 4 maus juízos, a espada, o cavalo branco abriu a guerra, veio o cavalo vermelho atrás, que era o filho de Vespasiano, que conduzia a tropa do exército, né? Entrou com a espada, matando, esfolando o que bem ele entendia. Juízo, a espada, a fome, no cavalo preto, né? E as bestas feras, que nós vamos falar quarta-feira com o cavalo amarelo. E as bestas feras e as pestes contra quem? Contra o Brasil? Contra a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Não. Contra quem? Contra Jerusalém. Você vê com o episódio lá de Apocalipse, estas profecias se cumprindo. E não era conosco, para nós hoje, era para eles. Contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Homens e animais. Vamos ler o 22, se eu ver aqui, que às vezes eu escrevo aqui. Quando a gente levanta esse estudo aqui, às vezes a gente usa outras traduções. Então, em outras traduções dá diferente. Mas Bíblia física eu só tenho essa. Quando eu quero ler outra Bíblia, eu tenho que entrar na internet. Se eu ver o que é que diz o versículo 22. Eu vou ler o 22. Mas eis que alguns restarão. Do povo lá de Jerusalém, alguns restarão. E restou. Aqueles que fugiram e os que foram presos, os que foram pegos. O historiador daquela época, né, que narra essa história, ele foi um dos caras que foi pego naquele tempo. Então está aqui, alguns restarão. Não vou correr tudo. Alguns restarão. Alguns restarão nela,
que levarão fora tanto filhos, né? Tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho, e os seus feitos. Os seus feitos, ou seja, os que fugiram, chegaram a voltar e ver de longe, né? O que tinha acontecido em Jerusalém, aqueles que fugiram. Seus feitos, e ficareis assolados. Os que fugiram, o profeta Ezequiel relatando aqui há 600 anos atrás, antes do acontecido, eles iam ficar abismados do que tinha acontecido na cidade de Jerusalém. Consolados, ficareis consolados com o mal que eu fiz vir sobre quem? Sobre Jerusalém. Você vê que em lugar nenhum nós estamos envolvidos, mas infelizmente os pastores faz questão de dizer, não, isso aqui é para os nossos dias, isso aqui foi escrito para todo mundo. Não é isso que diz a palavra. A palavra está dizendo que é só para Jerusalém. E acontecer lá, para o povo de Israel. Né? Esses dias mesmo eu estava num certo lugar aí, que um pastor tomou a frente da palavra lá, e falou, ó, ele pensa que eu estou desligado, eu não estou ligado no que ele fala, né? Ele falou, a Bíblia, meus amados, é para todos nós, é para os nossos dias de hoje. Mas tem gente aí que não acredita, diz que a Bíblia não é para os nossos dias de hoje. Ele está falando comigo. Mas eu não sou peixe para engolir qualquer isca. Então ele está falando com o povo dele, está aqui o povo dele. Então deixa o povo dele ouvir. Eu não vou criar escândalo aqui. Não é, o momento não é para isso. Então tá aqui, você está vendo que tudo o que ia acontecer era em Jerusalém, não tem nada a ver com o resto do mundo. Sobre Jerusalém, sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eu vou ler até o 23 também, para não ficar solto aqui. Eles vos consolarão, né? Consolarão os que sobrou, né? As pessoas que fugiram, alguém que voltou. Eles vos consolarão quando virdes, né? Quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo Deus o juizou o povo de Israel, não foi sem motivo. Não foi porque Deus era um Deus mau. Não, ele avisou. Vocês cumpram a minha lei. Cumpram a minha lei. Se vocês não cumprirem, foi o único meio que eu baixei para dar para vocês, para me perdoar o pecado de vocês. Cumprir a minha lei. Ou vocês cumprem a minha lei, eu vou aplicar juízo em cima de vocês. Olha, está aqui. Sabereis que eu não fui sem motivo. Sabereis que não foi sem motivos. Tudo quanto fiz nela, Jerusalém, na cidade de Jerusalém, não foi sem motivo. Fiz nela, diz o Senhor Deus. Amém, meus amados. Vá lá em Mateus. Mateus, no capítulo 23. 23, nós vamos ler do versículo 29 ao 36. Versículo 29. Ai de vós, escribas, a palavra de Jesus de Nazaré, avisando do castigo que eles iam passar, né? Porque eles tinham torcido a palavra de Deus. Era eles os que torciam a palavra, aplicavam no povo, mas eles não viviam. É o que nós vemos hoje.
O pastor fala para você não ter uma televisão, mas na casa deles tem uma igual essa minha aqui, 70 polegadas. O pastor fala para você não visitar piscina, não ir em clube, mas ele tem uma piscina na casa dele. O pastor fala para você não empregar seu dinheiro em carro, essas coisas, isso é coisas, bens materiais, mas eles têm carro importado, tem avião, tem empresa, tem tudo. Você acorda, igreja. 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, né? Os profetas que eles mesmos mataram. Edificais o sepulcro dos profetas, adornais, né? Vão lá, põe vela, põe flores. Você vê isso hoje ainda? É lógico que vê. A hipocrisia continua, meus amados. Porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos do justo. 30. E dizeis, se estivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, lá quando o povo saiu do Egito, começou, né? É o que os escribas e os fariseus estão dizendo aqui. Eles estão dizendo, eles estão vendo, eles viram que está recaindo sobre eles, né? Depois de tudo o acontecimento, e diziam, se nós tivéssemos ouvido nossos pais, nós não estávamos passando por isso hoje. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices. Então os pais já tinham morrido, mas Deus estava cobrando de quem? Dos filhos. Dos filhos ia pagar. É como disse o profeta, né? Como, aliás, o profeta Jesus de Nazaré disse, eu vou cobrar de vocês, dos filhos, o que os pais praticaram. Seus cúmplices no sangue dos profetas. Eles mataram, o povo judeu que mataram os profetas. Em lugar, nem no Jornal Nacional hoje não conta em história nenhuma que um dia alguém no Brasil matou um profeta. Então como que esse juízo vai vir para nós? Se quem matou os profetas foi o povo judeu, o próprio povo deles mesmos. Dos próprios profetas, 31, vamos ler até o 36, isso eu ler rápido porque eu já estou atrasado. Assim contra vós mesmo, testificai. Os que ficaram estavam testificando o crime que eles praticaram antes, centenas de anos atrás. Que sois filhos dos que mataram os profetas. 32. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Enchei vocês do castigo de vossos pais. 33. Serpente, o profeta lá em Mateus, Jesus dizendo, né? Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Escapareis da morte, da cova. Inferno é cova. Não existe inferno. Não existe Satanás. Inferno é cova. Satanás é um assunto contrário, um adjetivo. É o que Jesus está querendo dizer aqui, né? Como vocês vão escapar da morte, da cova? Vocês vão para a morte, vão para a cova. 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis, né? Os apóstolos eram 12 apóstolos. O único que não foi matado, quem foi? Apóstolo João. O resto foi matado. Inclusive, o apóstolo que não fazia parte dos 12, o apóstolo Paulo. Uns matareis e crucificareis, né? No caso de Pedro, foi crucificado também.
crucificareis, outros açoitareis, Paulo e seus companheiros, açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade. 35, para que sobre vós, é sobre vós, quem estava falando aqui? Jesus com seus discípulos. Quem eram os vós aqui? Os discípulos, não eram nós. Não era o povo, aqui não está dizendo sobre futuras gerações, não, é sobre vós. O juízo vai vir sobre vós. Sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Essa terra, já estou cansado de explicar, é terra. Quando a Bíblia fala terra, ela está falando ou a terra, no literal, Israel, ou a terra, povo de Israel. Aí existia aquele contraste de terra, povo de Israel, e água, gentios. Então, quando a Bíblia fala em água, está falando de gentios, que eram mais do que o povo de Israel. Desde o sangue justo de Abel, olha, onde Deus ia cobrar, o sangue justo de Abel, até o sangue de quem? De Zacarias, o último profeta. Esse Zacarias, talvez, não sei se alguém não sabe, né? Zacarias é o pai de João Batista, pai na carne, né? Porque na verdade João Batista era Elias. Então, João Batista estava no mesmo efeito, né? Espiritualmente, João Batista estava no mesmo efeito e patamar do que Jesus de Nazaré. João Batista era um corpo formado em Isabel. Jesus era um corpo formado em Maria. Mas os espíritos vieram do céu para esse assunto aqui. João Batista era Elias. O sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. O último profeta a ser morto no meio deles lá. Uma coisa muito importante que nós vemos aqui, você vê, até o sangue de Zacarias, quem estava no meio desse sangue de Zacarias, o culpado, quem estava cúmplice deste sangue de Zacarias? O apóstolo Paulo. Foi morto, foi matado ou viveu igual o apóstolo João? Foi matado. Então ninguém escapou. Independente do que ele era, representava ali naquele momento, ele também não escapou. E para eles, e para esses apóstolos, é bem verdade, é bem importante se a gente lembrar disso, para esses apóstolos que foram mortos, para eles foi uma vitória diante do castigo que receberam no ano 70. Né? Mulheres, os soldados romanos enfiavam a espada no ventre das mulheres, no ânus dos homens, conta o narrador da história. Então, meus amados, foi tão grande o que aconteceu no ano 70 em Jerusalém, que foi melhor esses apóstolos ter sido matados do que presenciar o que o povo presenciou no ano 70. Mataste entre o santuário e o altar. 36, em verdade, presta atenção, para você não ficar chamando Jesus de mentiroso. Uma profecia jamais pode deixar de acontecer. Mas se você anda falando que Jesus não voltou, essa profecia falhou. Aqui, ó, 36, em verdade vos digo que todas ou só um pouquinho, aqui está escrito todas,
todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Uma geração tem 70 anos. Qual era a geração que ele está se referindo aqui? A geração deles. Aquela geração que eles estavam vivendo. Então, sobre aquele povo que vivia naquela geração, Deus ia pedir conta deles lá. O que os pais deles fizeram, Deus ia pedir conta deles. Não hoje. Então, se eu digo que Jesus não voltou, isso aqui é mentira. Porque ele está dizendo que isso tudo ia acontecer até o ano 70. Assim como aconteceu, está escrito no livro de Fábio Joséfo, e assim, a profecia está falando assim. Amém? Abra sua Bíblia em Levítico, para nós ver mais outras referências muito importantes para a nossa conclusão que o livro do Apocalipse é um jornal velho, já se cumpriu. Amém? Está aqui para nós ter entendimento de que é uma história que já aconteceu. Levítico, no capítulo 26, nós vamos ler do 21 ao 27, o versículo 26, 21. É isso mesmo? Eu falei coisa errada. 26, é isso mesmo. 21. E se andares contrariamente, Deus falando lá acho que era nessa época aqui, eu acho que estava falando com Moisés. E se andares contrariamente daquilo que ele falou, cumpra a lei. Você tem que andares na lei. Se vocês andarem errado fora da lei, eu vou ajuizar vocês. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós praga, sete vezes mais, segundo o vosso pecado. 22. Porque enviarei para o meio de vós as feras, que nós vamos falar aqui quarta-feira no Cavalo Amarelo. Enviarei para vós as feras do campo, as quais vos devorarão e acabarão com o vosso gado. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Acabarão com o vosso gado. É isso mesmo. Acabarão com o vosso gado. E vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão deserto. 23. Se ainda com isto não vos corrigides, né? Da lei, se você não corrigir, é viver na lei. Corrigide, para voltardes a mim. Porém, andardes em contrariamente comigo, 24, eu também serei contrário a vocês. Você vê que não é que Deus era ruim, nem é ruim. Deus avisou para eles. Vocês não façam isso. Se eles fizeram, porque não temeram a Deus. Ao contrário, a vocês outros, eu mesmo vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 25, trarei sobre vós a espada, cavalo vermelho, lá em Levítico, trazei sobre vós a espada, vingadora, né? Vingadora, é isso mesmo. A espada vingadora, que é o cavalo vermelho, nós lemos quarta-feira passada. Vingadora da minha mão, da minha aliança.
da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei peste, é que vai vir quarta-feira, né? O cavalo amarelo vai trazer essas pestes aqui. Enviarei peste para o meio de vós, e sereis entregue na mão do inimigo. Então aqueles judeus que não foram mortos, uns conseguiram correr, né? Por isso que aqui, principalmente aqui em São Paulo, tem bastante judeu, né? Lá para o lado dos Jardins, Santa Cecília, quem mora aqui em São Paulo sabe onde é esses locais, né? Tem bastante judeus nesses locais. Tudo ainda é herança dessa guerra ainda, que eles fugiram, né? Entregues na mão dos inimigos, e quando eu vos tirar o sustento, a fome, o cavalo preto que nós estamos pregando hoje, você vê que é tudo profecia antiga, que estava acontecendo quando? Lá no tempo de João, do apóstolo João, no Apocalipse. Entregue na mão dos inimigos, e quando eu vos tirar o sustento do pão, depois da espada veio o que? O cavalo preto, tirando o sustento deles, né? A fome. Conta o historiador, se você já leu o Apocalipse, já leu sobre isso, e o historiador confirma, né? Sobre a fome ia ser tão grande lá em Jerusalém, as profecias contam, né? Que as próprias mães iam comer os seus próprios filhos. E é o que está acontecendo aqui. O cavalo preto está trazendo essa fome. O sustento do pão. 10 mulheres cozerão o vosso pão. 10 mulheres, né? 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno. Olha, num só forno. Então não precisava muita coisa, não tinha muito para cozinhar. Era tão pouco que eles tinham para cozinhar, que 10, por exemplo, 10 casas, numa cozinha só, eles faziam numa panela só, eles faziam a comida para aquele povo todo, de tão pouco que era. Não dava para nada. Mas isso era só o começo, no final de tudo acabou tudo. Acabou-se tudo. Conta o historiador que os judeus puseram sandália, o couro daquelas vestes que os soldados tinham, né, que eles usavam, foram cozidos para eles comer. Eles comiam capim, grama, sandália, tudo eles comiam, de tão grande era a fome. Não só foram, e vos entregarão por peso, a balança do cavalo preto. Entregarão por peso. Você vê que aquilo lá, no Apocalipse, meus amados, essas profecias se cumprindo. Lá não tem nada de novo no Apocalipse. Para nossos dias de hoje, não. O Apocalipse estava se cumprindo essas profecias. Puxa vida, já passamos de uma hora, eu tinha muita coisa para ler aqui ainda, né? Comereis, porém não vos fartareis. 27. Vamos ler até o 27, né? 27. Se ainda com isso me não ouvides e andares contrariamente comigo. 28. Eu também, com furor, serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Nossa, não sei se vou dar conta de tudo isso aqui não. Deuteronômio. Mas Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 21 também. 21 não, 28, perdão. Deuteronômio 28, versículo, vou ler rápido isso aqui, do 53 ao 57. 53. Comereis
fruto do teu ventre, as mães que cozinharam, mataram seus próprios filhos para comer. Lá no ano 70. Comereis do fruto do seu ventre a carne de seus filhos e de suas filhas, que te der o Senhor. Teu Deus, entendeu? O Senhor teu Deus, na angústia e no aperto, né? Com que teus inimigos te apertarão. Tem uma frase lá que diz que como os soldados tomaram conta dos portões de Jerusalém, isso foi por volta que eu falei, da Páscoa, não, da festa de Pentecoste, lá pelo ano 66, os soldados cercaram Jerusalém e não deixou entrar mais nada. Então a comida que tinha dentro da cidade de Jerusalém foi acabando, e não entrava. E nem ninguém saía para fora para buscar mais. Os soldados romanos estavam na porta. Aí está aqui, ó. Angústia com aperto que vos perseguirão. Então os soldados, sabendo que dentro de Jerusalém não tinha mais nada para comer, um certo dia eles ouviram um cheiro e uma fumaça lá no meio de Jerusalém. Poxa, o que é isso? Alguém tem o que comer ainda? Eu não acredito, vamos lá. Os soldados, né? Vamos lá, vamos ver. Chegaram lá, bateram na porta e a mulher, sem querer abrir a porta, eles ou abre ou nós quebra e vamos te matar. Até que ela abriu. O que é que tem aí? Que cheiro que é esse? Aí ela não aguentou o aperto, foi lá, pegou. Olha, esse cheiro está aqui a prova. A metade do meu filho que eu matei, eu estou cozinhando. E a outra metade está aqui para cozinhar depois. É isso, meus amados. Tudo aconteceu quando? No ano 70. E os pastores pregando isso, pondo medo na igreja, ou senão elas saem da igreja. Vamos terminar aqui, porque o nosso tempo está avançado demais. A angústia e aperto, os teus inimigos te apertarão. 54, não é 54? Temos 54, até 57. 54. O mais mimoso dos homens, o mais delicado do teu meio será mesquinho. Então cada um que achava alguma coisa para comer, comia escondido para ninguém ver. Será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher do seu amor. Olha só, meus amados, como ele estava vivendo em Jerusalém, sem nada para comer. E para com os demais, os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. Já estava comendo e ia comer tudo. Os seus filhos que restarem. 55. De sorte que não dará a nenhum deles, não daria. Olha, a mãe negando comida ao filho. Ela retornou. Se eu der, quem vai morrer sou eu. E matando os filhos, comendo. A nenhum deles da carne de seus filhos. Que ele comer. Porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto. Isso é uma profecia em Deuteronômio, vê? Aqui tem mais de 1000 anos antes. E Deus já falando do ia acontecer quando Jesus viesse, Yahshua viesse. Você vê que é a cópia do Apocalipse. Porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que os seus inimigos te apertará. Apertará, você vê que a profecia está longe, apertará, está no futuro, apertará. Agora, quando você
futuriza essa palavra, prega para a igreja hoje, ó, vai acontecer. Mas não, já aconteceu no ano 70. Isso aqui foi quase 1000 anos antes de Yahshua. Te apertará em todas as suas cidades. 56. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e de delicadeza, não tentará por a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com seu filho, e para com sua filha. 57. Mesquinha da placenta. As mães comendo o quê? Os filhos que nasceram da placenta, os filhos novinhos ainda. Mesquinha da placenta, que lhe saiu dentre os pés, e dos filhos que tiver, porque os comerá. Você vê que está no futuro a profecia. Comerá as escondidas, pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo, que é o soldado romano, o teu inimigo te apertará nas suas cidades, apertará nas tuas cidades. Amém. É o que Flávio José descreve na história dele, né? Flávio José viveu tudo isso aqui, não é história de Trancoso, ele viveu isso aqui. Lucas, só temos Lucas agora. É só isso mesmo? Só. Lucas, vamos ver aqui. Lucas 21, né? Lucas 21, capítulo 21, 22. Parece que nós já lemos isso hoje, não. Lembra não. 21, 22. Versículo 21. Então os que estiverem, essas são as profecias de Jesus de Nazaré. Você vê que as profecias vai se encaixar em todas aquelas profecias lá de Deuteronômio que nós lemos, né? Levítico, e as profecias de Jesus de Nazaré, lá no Apocalipse, para falar a verdade. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, que cidade que era? Jerusalém. Dentro da cidade, retire-se. E os que estiverem no campo, não entre na cidade. Não venha para Jerusalém, que o bicho vai pegar. 22. Porque estes dias, o livro escrito lá em, se não me engano, em 50... Na verdade era o Apocalipse, né? Lucas está relatando isso aqui para o excelentíssimo Teófilo. Esse livro de Lucas não foi escrito para a igreja. Esse livro de Lucas escreveu atendendo um pedido de Teófilo, a quem ele chamava de excelentíssimo Teófilo. Esse livro foi escrito em 59. Então isso ia acontecer naqueles dias, e aconteceu entre o ano 66 e o ano 70. No versículo 22 nós estávamos aqui, né? Versículo 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo. Não é só um pouquinho não, é tudo. O que está escrito. O que está escrito. 23. Não, é 22, nós estamos em 22. É o que está escrito nas profecias de Ezequiel, Deuteronômio, que nós já lemos, e Jeremias. Jeremias, nós não lemos ainda, vamos ler o Jeremias, essa parte de Jeremias aqui. Jeremias, no capítulo 4, versículo 28, isso nós não lemos ainda, então vamos ver. Então você tenha paciência aí. Estamos terminando.
Eu vou ler só essa passagem aqui para nós encerrar. Jeremias 4, versículo 28. Versículo 28. Por isso a terra, essa terra é Jerusalém. Por isso a terra pranteará. O povo de Israel ia sofrer. A terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo. E não me arrependa. Ou seja, a destruição de Jerusalém era certa. Não tinha como mais voltar atrás. Deus, ele não volta atrás naquilo que ele fala. Amém? Não me arrependo, mas como é que é? Não me arrependo, nem me retrato. Que quer dizer se arrependo ainda, né? É a mesma coisa se arrepender. Então tá aí, meus amados. O cavalo preto do livro do Apocalipse é as profecias de Daniel, Deuteronômio, Jeremias e Levítico se cumprindo no tempo do apóstolo João, que nem você ouviu no começo. Para Daniel, Deus falou: olha, Daniel, eu estou te falando essas coisas, mas tu sela isso aí, não espalhe para ninguém, guarda tudo isso, não fala para ninguém. Isso durou 590 anos, e esse é o grande detalhe que você pega o mentiroso, né? Para Daniel, faltando 590 anos, ele disse: ó, isso é para tempo distante, 590 anos. Para o apóstolo João, ele falou: ó, é para agora, é para já, é para daqui a pouco. Olha, João, tu fala isso aí, não se cala. Tu fala porque tudo isso aqui vai acontecer logo. Já passou 2000 anos e nenhum pastor sabe dizer quando que vai acontecer. Porque já aconteceu. Como que eles vão saber? Que na verdade eles sabem, eles só não querem falar para a igreja. Porque se falar isso para a igreja, vai tirar o medo da igreja. Do povo, que igreja é vidas. Vai tirar o medo das vidas que estão lá dentro, naquele prédio como igreja. E vão deixar o pastor lá, falando de boca aberta e sem grana. Você acha que eles vão pregar isso para a igreja? Não vai nunca. Então, uma boa noite, que tenha um bom sono. E domingo eu prometo voltar com uma nova pregação. Amém? Para que nós venhamos se fortalecer e jamais venhamos cair na mão desses lobos novamente. Amém? Paz eterna a todos.